faculdade de psicologia. E aí ele convidou uma amiga da turma para poder estar aqui conosco, esteve a semana passada e agora está aqui conosco novamente. Muito bom ter vocês aqui conosco. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 até o verso de número 7. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, vende o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo milagre que o Senhor tem feito no nosso meio, e também por esse grande milagre que o Senhor operou na vida dessa mulher. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, essa é uma história fantástica, é uma história que eu gosto muito, é uma história muito bacana, e eu acho ela fantástica porque ela tem muito a ver com a experiência humana do dia a dia, com aquilo que nós vivenciamos dia a dia. Há aqui nessa história algumas coisas que têm muito a ver também conosco, com situações que enfrentamos diariamente. Essa é uma história de alguém que fora casada com um profeta, com um discípulo de um profeta, com um seguidor, com alguém que aprendia, que estava na casa de profeta, estava aprendendo com um profeta, e esse homem vem a falecer. Só que esse homem, quando ele vem a óbito, ele deixa uma dívida muito grande. E aí os credores começam a bater na porta da casa dela e dizer: me paga, me paga, me paga. E ela não tem com que pagar, e a lei da época dizia o seguinte: se você não tem com que pagar, um dos seus filhos, ou os 2 filhos, depende do tamanho da dívida, será levado como escravo. Já pensou que coisa complicada, irmão Sérgio? Meu Deus do céu. Então, ela vai, procura o profeta e diz ao profeta: olha, você sabe, Eliseu, que o meu marido te seguia, te admirava e estudava com você. Pois bem, ele perguntou: e cadê seu marido? Ela disse: morreu. E agora ele deixou uma dívida imensa e eu não estou conseguindo pagar. Daí vem a pergunta para nós: o que é que essa história tem a ver conosco? O que é que essa história tem a ver com a minha e com a sua vida? O que é que tudo isso tem a ver com a nossa história? E eu te pergunto, não precisa nem levantar a mão: tem alguém aqui no nosso meio duro? Tem alguém que está devendo? Tem alguém que está com uma situação complicada? Ou tem alguém que está a ponto de dever? Tem alguém que está sentindo uma sangria, que está saindo mais do que recebe? Tem alguém que já está devendo 13º e ainda nem recebeu ele todo, já está devendo ele? Quais são as situações de escassez da sua vida? Talvez a sua escassez não seja somente uma escassez financeira. Talvez até seja uma escassez financeira, mas quem sabe você tem escassez em uma outra área que está faltando, que você está vendo que tem um débito muito grande, que está ficando no vermelho, e que você está dizendo: eu preciso de um milagre, e eu vou buscar a Deus por um milagre. E nós temos proposto que vocês façam uma campanha. Por que campanha? Porque a Bíblia diz: buscai, buscai e achareis, pedi, pedi e dar-se-vos-á, bater, bater, abrir-se-vos-á. Querido, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos interceder. E a proposta é: apresente a sua necessidade diante do Senhor 7 quartas-feiras seguidas. Começou com 4, depois agora nós, nesse mês, viemos para 7. Apresente ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele pode mudar a sua história.
mas qual é a sua situação de escassez que você está experimentando hoje. E que você vem na presença do Senhor hoje apresentar e dizer, Senhor, eis aqui uma situação complicada. Será que é uma escassez emocional? Será que é financeira? Será que é afetiva? Será que ela é espiritual? Onde está faltando? Onde é que você olha e você diz, só tem uma botija, só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de coisa sobrando, o resto parece que acabou. O meu casamento, só sobrou isso aqui, é por causa dos filhos, é por causa dessa lembrança, é por causa desse respeito. E se você tem alguma situação parecida com a dessa mulher, você precisa de um milagre. E se você precisa de um milagre, este é o lugar onde milagres acontecem. Não por causa de quem prega, não por causa de quem ora, e muito menos por causa da placa que está ali na frente, mas porque o Deus de Eliseu está aqui neste lugar, e o Deus de Eliseu opera milagres, o Deus de Eliseu renova, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, e Ele dá vida, e vida com abundância. E se tem alguém assim, ou tem alguém olhando e dizendo, eu estou com muitas aflições, eu quero te dizer, apresente ela diante do Senhor. Busque a Deus, e eu sei que Ele trará o milagre que você precisa. Eu acredito de todo o meu coração que o Deus de Eliseu está presente aqui neste lugar essa noite. O Deus do profeta Eliseu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente aquele que pode mudar a nossa história. Você crê nisso? Diga amém. Agora, quais são as lições que o Espírito Santo deseja comunicar a mim e a você? Quais são as lições que nós aprendemos com esse texto e com o azeite da viúva e com essa multiplicação maravilhosa, esse milagre tão poderoso que aconteceu? Em primeiro lugar, eu aprendo que nós precisamos aprender a reconhecer a realidade, a apagar os fake news da nossa vida. Essa expressão está sendo tão utilizada, né? Isso é fake, isso não é verdade. Querido, quem precisa de um milagre tem, antes de tudo, que admitir que essa situação que você está vivendo, meras saídas naturais não serão possíveis. Quem precisa de um grande milagre precisa reconhecer de verdade como está a situação. Olha comigo o verso de número 1 desse capítulo. Por que só o Ivan, quando prega, tem água na quarta-feira? O que é isso? Eu quero água também. É o Sabino, né? O Sabino não está aí. O irmão Sabino não veio. Mana, a Mana já foi. Obrigado, Mana, Deus abençoe. Olha comigo o verso de número 1. Capítulo 4, verso de número 1 desse texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, ele era discípulo do profeta, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e você sabe que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Querido, olha que mulher sensacional. Ela está enfrentando uma dificuldade tremenda, mas ela não fica tapeando nem disfarçando, ela reconhece a realidade dura da vida dela. Para você pedir um milagre, você precisa também ser capaz de constatar a realidade. Por exemplo, algumas vezes eu converso com pessoas e dizem assim, pastor, eu estou com um problema financeiro. Eu pergunto, quanto você está devendo? Não sei. Eu digo, mas como é que você não sabe quanto você está devendo? Ah, pastor, o cartão de crédito já fazem 2 meses. Eu pedi não sei quanto para o meu parente. E eu nem sei se eu fosse pagar, quanto que seria para atualizar a dívida do carro, que já estão buscando, já deu busca e apreensão. E eu digo assim, uai, mas se você não sabe nem o tamanho do milagre que você precisa, como é que você vai saber orar em cima disso? Olha essa mulher, eu tenho uma dívida, meu marido deixou a dívida é grande, eu não posso pagar e estão querendo levar meus 2 filhos. Ela poderia só dizer, olha, eu tenho uma dívida, mas ela é realista em todos os aspectos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é parar de fingir que nada aconteceu. Eu conheço pessoas que têm empresas, e essas empresas começam a abrir falência.
estão em situações complicadas, mas essa pessoa não quer reconhecer a realidade. Eu conheço pessoas que a esposa está dizendo todo dia para o marido, olha, você precisa mudar isso, se você não mudar isso eu vou embora, se você não tomar uma postura eu vou abandonar, e o marido não abre os olhos para ver que o casamento está sendo destruído por causa de uma postura errada, não quer reconhecer a realidade. Tem mulheres que não querem reconhecer a realidade, tem filhos que não querem reconhecer a realidade, tem pais que não querem reconhecer a realidade. Ela chega no profeta e diz, você lembra do meu marido? Ele diz, eu lembro, como é que ele está? Ela diz, morreu. De cara, morreu. Que coisa, não? Eu sinto muito. Eu fico imaginando o profeta, já fiquei até com calor. Essa mulher é tão realista que me dá calor. O irmão Hudson já está ali se abanando. Eita glória, ele usava um leque, só que o leque dele era tão colorido que ele reconheceu a realidade, não caía bem para ele. Você esqueceu de pegar? Então ele continua usando. Um leque assim, todo colorido, eu falava, esse é da Celene. Não, eu nem empresto para ele, esse é meu, delícia. Mas bem, olha essa mulher, ela chega até o profeta e diz, lembra do meu marido? Lembra, onde é que ele está? Você veio sozinho, pois ele morreu. E aí o profeta diz assim, poxa, meu sentimento, calma, você vai sentir muito agora, você não sabe de nada ainda. Não, mas o que aconteceu? Você lembra que eu tinha 2 filhos? Sim, pois os filhos ainda estão vivos. Mas o meu marido morreu, e o abençoado, ela não xinga ele, o abençoado deixou uma dívida, e a dívida é grande, e eu não tenho como pagar, e os credores estão querendo levar os meus 2 filhos para serem escravos, como garantia bancária de que eu vou devolver o dinheiro. Queridos, pouca gente tem a capacidade de escrever a sua realidade com tanta objetividade como essa mulher, especialmente mulher de profeta. Eu não sei se você conhece algumas mulheres de profeta, eu conheço algumas mulheres de profeta, mulher de pastora, sabe que as mulheres de fogo? Como você acha que uma mulher muito espiritual, esposa de um profeta, iria contar essa história para o homem de Deus? Pensa, ela é mulher de um discípulo de um profeta, e agora ela está diante do profeta, ela é espiritual, e o profeta também é espiritual, e ela vai contar a história. Eu imagino que seria mais ou menos assim. Eliseu chega e fala, querida, paz do Senhor, como você vai? E ela diz, paz, ungido de Deus. Você lembra do meu marido? Ele diz, sim, lembro, como ele está? Eu acho que ela ia dizer assim, então, ele deve estar agora cruzando a 5ª Avenida com a 4ª Avenida Celestial, está lá nas ruas de ouro e mar de cristal, está lá junto com o Senhor na Nova Jerusalém. É mesmo, minha senhora? Sim, graças a Deus. E como você está? Você, sua família? Não, lá em casa vai tudo bem. Eu já declarei que lá em casa está tudo bem. Eu declarei que está tudo bem. Aí Eliseu olha e diz assim, mas eu estou vendo que você está com a cara meio pálida, estou vendo que você está meio triste, parece que seu olho está inchado, você está dormindo bem? O que está acontecendo? Você está chorando muito? Estou vendo que você está com a boca meio trêmula enquanto você fala. E ela iria dizer assim, não, eu estou passando por algumas situações que são passageiras. São coisas simples, são passageiras. Aí o profeta iria dizer, o que é, minha senhora? Me conta. Não, é um probleminha aí de uma dívida, mas isso é coisa do inimigo. O inimigo está mandando alguém bater lá na porta da minha casa, mas eu já decretei a minha vitória, aleluia. Há muitas pessoas que são assim. Aí Eliseu olha para essa situação, imagina como seria. Ele diria assim, mas há alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Não, só ore por mim. Quando você lembrar de mim, coloque o meu nome nas suas orações. Queridos, há muitas pessoas que vivem assim, essa espiritualidade de escape, essa espiritualidade que não encara a realidade como ela é de verdade. Eu vim aqui essa noite dizer algo muito simples para você. Nós estamos em quarta-feira orando para que Deus opere um milagre. E se você precisa de um milagre, você precisa admitir o que aconteceu, as enrascadas da vida, as dificuldades, arrancar fora as notícias falsas, apagar os fake news e dizer o meu problema é assim, ele é assado, ele é grande, ele é maior do que eu posso controlar, é uma situação de enfermidade que vai além do que a medicina pode responder, é uma situação emocional que
que psicólogo, psiquiatras e remédios não conseguem trazer resposta. Eu tenho dívidas maiores do que se eu vendesse a minha casa para pagar. A situação com meu marido, eu já fiz de tudo, só falta eu matar o miserável. Eu já fiz de tudo para restaurar o meu casamento, mas não tem jeito. E se você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, comece a admitir hoje, dizendo: eu preciso de um grande milagre. Reconheça a realidade. Chame a coisa pelo nome, descreva com objetividade como essa mulher está morrendo. A minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, não mascare, não tapeie, não maqueie, não finja, não se engane, não conte um fake nem para o outro e nem para você mesmo. O que existe, existe, o que não existe, não existe. O que sobra, sobra, o que não sobra, falta. Assim é a vida. E nós precisamos reconhecer a realidade, precisamos reconhecer as nossas percas, precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos reconhecer onde falhamos, precisamos reconhecer o que perdemos, precisamos reconhecer onde negligenciamos, precisamos reconhecer onde fizemos errado, precisamos reconhecer o que já perdemos e o que não tem mais. Isso é uma coisa difícil, isso não é fácil. Ter coragem de ficar cara a cara com a perda. Por isso que muitas pessoas, quando estão com muitas dívidas, a primeira coisa para você tratar a sua vida financeira é reconhecer quanto você deve. Então você tem que calcular, você tem que ligar lá no banco e dizer: se eu fosse pagar hoje, mas eu não tenho dinheiro, mas isso é que é fé, que eu fosse pagar hoje, quanto que seria? E aí você começa a calcular. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Tem que encarar a realidade, ter coragem de dizer: olha, é tanto. Ter coragem de reconhecer onde errou, o que aconteceu. Só você sabe as coisas que você está perdendo. Só essa mulher, o profeta não sabia, só você quem sabe. Quem não consegue reconhecer isso, não consegue ver o milagre acontecendo. Às vezes, querido, as nossas percas não são financeiras. Às vezes nós perdemos o amor. Às vezes nós perdemos o respeito próprio. Às vezes nós perdemos a coragem em alguma área da nossa vida. Às vezes nós perdemos a vergonha. Às vezes nós perdemos a paz na consciência. Às vezes nós perdemos o amor pelo companheiro, pela companheira, pelo cônjuge. Algum lugar você acorda e diz: o que está acontecendo? Às vezes nós perdemos o sentimento de fidelidade. Isso fica perdido em algum lugar. E não adianta você fazer de conta que não aconteceu. Olhe bem aqui para mim. Se você está aqui essa noite, você não precisa só de uma oração. Você precisa reconhecer a realidade. Qual é a realidade crua e nua? Porque quando nós apresentarmos ela na presença de Deus, Ele é capaz de mudar a nossa sorte. E essa mulher reconhece a realidade. Ela diz de cara. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que é maravilhoso, verso de número 2. Olha aí comigo, lê comigo o verso 2, diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: tua serva não tem nada. Agora diga assim bem forte: além de uma botija de azeite. Diga mais uma vez: além de uma botija de azeite. Se de um lado eu preciso ser realista, de outro lado eu preciso ser positivista. Eu preciso ter fé. O que é que a senhora tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Isso é lindo. Isso é maravilhoso demais. Para quem deve o que essa mulher devia, para quem deve o tanto que ela deve, fazer menção de uma botija de azeite chega a ser um comentário ridículo. A mulher deve tanto, estão levando os filhos dela, os 2 filhos que ela tem, como pagamento da dívida. A casa dela não pagaria, os bens dela não pagaria, as vasilhas dela não pagaria, o azeite dela não pagaria, a casa dela, todos os bens que ela tem não pagaria. Então, se ela vendesse tudo, não daria para pagar. Já que você vendendo tudo não dá para pagar, eu vou levar seus filhos para trabalhar comigo como escravo. Queridos, a maioria dos realistas parariam na primeira parte dessa mulher.
na declaração: eu não tenho nada. Mas o realismo dela não sucumbiu, não cedeu à possibilidade de viver uma vida também com fé, com positividade. De um lado, o que é, mas de outro lado, quem sabe aquilo que eu tenho pode ser maior do que aquilo que realmente é. Basta o Senhor tocar, basta o Senhor mexer. Olha o que ela diz: eu não tenho nada, mas sobrou uma botija. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Meu querido irmão, minha querida irmã, para quem precisa de uma intervenção de Deus na vida, é necessário identificar os recursos que o Senhor também deixou na sua história. Sempre há algo que o Senhor deixa. Qual é a sua botija? Quando nós vemos um grande homem de Deus está amarrado e está sendo levado pelos inimigos, na verdade ele está sendo entregue pelo povo de Israel para os inimigos, Sansão. Aí ele estoura as correntes, pá, os inimigos estão com faca, com espada, com faca não, com espada, com lança, com escudo. Ele olha assim em volta, ele diz: só tem uma queixada de jumento, só tem um pouquinho de osso de jumento. Isso aqui é pouquinho, mas o Deus que eu sirvo é capaz de me dar vitória. Ele pega aqueles ossos e diz: pode vir. Quando nós olhamos para um pequeno rapaz chamado Davi, ele está diante de Golias, armado, com escudo, com tudo. O que ele tem é só um estilingue e 5 pedrinhas. O gigante diz assim: você acha que eu sou algum cachorro para você tacar pedra em mim, rapaz? Ele diz assim: mas é o seguinte, o que eu tenho é só uma pedrinha, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa pedra é mais do que Deus precisa para fazer um milagre na minha vida, e hoje Deus vai entregar você, e eu vou cortar a sua cabeça. Não tinha nem espada, mas como vai cortar a cabeça? Tacou a pedra bateu na testa, o cara caiu, pegou a espada dele e cortou a cabeça. Queridos, é uma botija de azeite. Talvez você esteja aí só olhando o quadro complicado, esmagador que você tem para resolver, e quem sabe você está esquecendo daqueles detalhes da bondade divina que ainda sobraram na sua vida. Minha pergunta nessa noite é a pergunta do profeta: o que você ainda tem? O que sobrou? Como eu posso orar por você? Em que direção? O que restou? Às vezes a intervenção que a gente precisa é enorme. É no casamento que você diz está falido. Aí a maioria das pessoas diz assim: acabou, não tem mais jeito, não dá mais. Mas se você olhar lá no fundo, você vai ver que ainda tem um pouco de carinho. Você olha nas rugas do rosto do seu marido e diz: eu ainda tenho algumas lembranças de quando Deus prometeu que faria grandes coisas em nossa vida. Parece que o sentimento apagou, mas ainda tenho na memória aquilo que pode me dar esperança. Quando você olha para sua esposa, você diz: tem os filhos, tem coisas que nos ligam, ainda tem promessa, ainda há uma esperança. 95% das coisas estão dizendo que não dá, mas ainda há 0,5%. Quem sabe essa capacidade de perceber esse pequeno carinho que sobrou? Qual é a botija? Olhe para dentro de você hoje e pergunte, diante dessa situação, diante dessa campanha que eu estou há 5 dias orando, há 2 dias, há 2 quartas-feiras, há 1 quarta-feira, há 3, 4 quarta-feiras, diante dessa dificuldade, qual é a botija que eu ainda tenho na minha vida, ao alcance das minhas mãos? Qual é a botija? Aí você pega isso, só uma botija, aí você chega e diz: Deus, isso aqui é tudo que eu tenho, é tudo que sobrou. Eu tenho uma dívida de mais de 500 mil reais, mas sobrou um pouquinho de azeite. É loucura, não é? Quem tem uma dívida de mais de 500 mil reais dizer que sobrou um pouquinho de azeite? Um vidrinho de azeite que custa 15 reais, parece loucura. Mas o que ela estava dizendo, na verdade, era o seguinte: o que eu tenho é muito pouco diante do que eu preciso pagar, mas é muito mais do que Deus precisa para operar um milagre na minha vida. Porque aquele que disse haja do nada,
aquele que disse ao universo haja, aquele que disse à estrela haja, do nada, aquele que criou a matéria do nada, ele precisa muito menos do que isso para me dar aquilo que eu não tenho. Você está entendendo? Deus não precisa nem dessa botija, Deus não precisa nem desse azeite, Ele pode dizer brote azeite, brote dinheiro do chão, mas essa mulher estava também tendo uma atitude de fé, dizendo aqui sobrou um pouquinho, é pouco diante do tanto que eu devo, mas é mais do que o meu Deus precisa para operar milagre, porque Ele faz milagre a partir do nada, mas Ele deixou esse pouquinho aqui, então a partir desse pouquinho, pode jorrar uma grande bênção de Deus na minha vida e na minha história, aleluia. Para aquele que disse haja, nada é pequeno demais. Parece pouco, mas é mais do que ele precisa. Olhe para aquilo que ficou. Verso 4 e 5, vamos lá para a gente correr. Terceiro princípio que eu aprendo. Verso 4. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Diga assim comigo, feche a porta. Diga assim, entre em casa, fecha a porta. Fecha a porta tem a ver com uma visão de fé, de alguém que olha para frente. Isso tem a ver com prepare a mente, prepare o coração, prepare o ambiente, tenha atitude, prepare a linguagem para aquilo que você necessita. Não por aquilo que hoje determina a sua vida, a sua dificuldade, a sua angústia. Olha, fecha a porta. É uma atitude de fé. Você quer um milagre? Comece a preparar espaço para ele acontecer. Olha o que ele diz, vai para casa e comece a preparar o espaço. Comece a preparar a botija, comece a preparar a circunstância, fecha a porta, se tranca com Deus. Aquela mulher deveria ficar a sós com Deus, deveria fechar a porta com seus filhos. Isso é só um ato simbólico. Parece loucura isso, mas vá, fecha a porta. Queridos, meu pai contou um testemunho aqui há algum tempo atrás, quando ele ficou enfermo, e nós não tínhamos casa e não tinha nada. E eu me lembro que ele falou aqui, mas eu comecei a orar e dizer, Deus, se o Senhor me der uma cura, eu vou para casa, eu vou trabalhar para que a gente consiga comprar uma casa. A gente morava de aluguel. E eu lembro o que os meus pais fizeram. Minha mãe e meu pai fechavam a porta dos quartos. Mais minha mãe, viu? Minha mãe fazia mais que ele ainda, porque ele ficava correndo atrás de muitas coisas. Fechava a porta do quarto e dizia, filhos, nós não temos casa. E eu quero que vocês orem para Deus operar um milagre. E a gente orava, Deus vai dar, Deus vai dar. A gente fechava a porta. Veja, essa mulher, ela deveria fazer isso com os filhos. Queridos, algumas vezes a gente não quer nem que os filhos saibam a dificuldade que nós estamos vivendo, não é verdade? Né, irmão Sérgio? Algumas vezes a gente está com uma dívida tão grande, e o filho fala, pai, eu queria ir no McDonald's. Aí você fala, caramba, não tem dinheiro nem para comprar arroz. E a gente, não vou falar com ele. Muitas vezes o que nós precisamos é ser realista e também fechar a porta e ensinar os nossos filhos a viver de milagre. Eu lembro quantas vezes eles falaram conosco, nós não temos casa, nós não temos nem muito o que comer esse mês, mas nós vamos orar e Deus vai dar. E sabe o que aconteceu? Passou poucos meses, Deus abriu uma porta que não existia para que o meu pai conseguisse comprar a casa. Sabe qual foi a primeira coisa que a minha mãe fez? Nos levou na porta da casa. Era uma casa velha, estava horrorosa a casa. Mas minha mãe disse assim, vocês lembram das orações? Lembro. Vocês lembram que a gente fechava a porta do quarto e pedia, Deus nos dá uma casa? Lembro. Essa casa é a resposta da oração de vocês. Ah, mas aquilo enchia o nosso coração. Nós choramos na frente da casa, sabe por quê? Porque nós sabíamos que Deus estava respondendo. Fecha a porta e clame, fecha a porta e busque, fecha a porta e bata no céu, dizendo, Deus, eu preciso. Sabe, é um ato simbólico, mas o Senhor disse a sós, entra na sua casa e faça. Faça isso, busque a presença do Senhor. A quarta coisa que nós aprendemos, agora o meu tempo já acabou mesmo, vamos embora. Verso 5, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aleluia. Faça a sua parte com trabalho e fé. Trabalhe e ore em cima do trabalho. A mulher ora, ela sai da presença de Eliseu
e vai de casa em casa. Imagina essa cena comigo, imagina. Ela bate na casa de alguém, abre lá o seu Manassés. Ô, seu Manassés, tudo bem, tudo bem. Seu Manassés, você tem botija aí na sua casa? Ele diz, eu tenho umas 2 ali que não estou usando para nada, tem uma quarta que está ali com um pouquinho de água, com a cadinha de água. Se você quiser pode levar, seu Manassés, me empresta. Ela vai na casa de outro e bate, Dona Miriam, Miriam, tudo bem? Miriam dança, né? Miriam dançou na presença do Senhor. Miriam, você está bem? Estou bem. Miriam, você tem botija? Tenho 8. E ela vai de casa em casa pegando as botijas junto com os filhos. Ela pega um monte de botija, vai para a sua casa e monta uma linha de produção. Ela coloca, um vai trazer a botija e o outro vai levar. Um vai pegar aqui no começo e o outro vai levar no final. E aí isso começa a acontecer. Queridos, isso é diferente de muita gente. Eu conheço muita gente que a espiritualidade também não desemboca em trabalho. Desemboca em qualquer coisa, menos em trabalho. Tem muita gente que faria diferente disso aqui. Muita gente faria diferente. Josafá, olha aqui para mim. Cadê o Josafá? Josá, coloca o fundinho aí, porque eu já estou acabando. Tem muita gente que quer fazer diferente. Tinha gente que quer fazer assim, pensa comigo. Ia fazer assim, ia para casa, fechar a porta e ia ficar lá, Deus, você ouviu o que o profeta falou, Senhor? Eu preciso ver o milagre do azeite. Mas tem uma palavra, glória. Agora, Senhor, eu vou ficar aqui em casa e eu quero que o Senhor envie os seus anjos de guerra para visitar os meus vizinhos. E o seu Manassés incomoda o Manassés, para que quando o Manassés olhar para as vasilhas vazias, o Manassés diga assim, por que essas vasilhas estão me incomodando? O que essas vasilhas estão fazendo aqui? E o teu anjo vai dizer, Manassés, leve para ela, leve para a viúva. E o Manassés vai trazer aqui, Senhor. Senhor, toca no coração da Miriam. Senhor, toca no coração dos vizinhos, porque eu vou ficar aqui em casa só orando para esperar o milagre. Olha que situação. Não é no meu não, viu, José? É no computador aí da igreja mesmo, tá? No meu não coloquei não. Você coloca no fundo aí. Imagina só isso. Eu acho que ela não ia fazer só isso. Se ela fosse desse tipo muito espiritual que não quer trabalhar, ia dizer assim, Senhor, e toca no coração deles para que eles coloquem elas em ordem. E toca no coração do seu Manassés, que é forte, para ele poder ficar virando a botija para mim. E da Miriam para ficar arquivando, para ficar guardando. Há muita gente que queria fazer isso, mas essa mulher não. Ela diz assim, é fé, eu vou orar. É trabalho, eu vou praticar. Queridos, faça a sua parte para que o Senhor opere o milagre. Ele te dá uma direção, tenha fé, creia, bata de porta em porta, vá de casa em casa, vá atrás, vá à luta, vá à peleja. Nós temos uma irmã aqui que tinha um sonho de construir uma casa para a mãe dela. Ela não tinha condições, não tinha trabalho, ela foi vender Yakult na rua. quase virou vereadora de Osasco. Mas com Yakult, pouquinho, ela foi fazendo amizade e as pessoas foram comprando. Ela construiu a casa para a mãe dela. Vá à luta em nome de Jesus. Espere tudo de quem tudo pode. Pegue tudo que você tem na sua casa e ofereça àquele que tem tudo que você não tem. Porque se você tudo fizer, Ele fará o que você não pode. Creia nisso. Faça o que você pode e deixe Ele fazer o que você não pode. Eu não posso mudar o coração do meu marido. Ele pode. Mas o que ele diz para você fazer? Se submeter, se submeta. Eu não posso mudar essa situação de enfermidade. Ele pode. Mas o que você pode fazer? Fazer exames? Faça exames. Cuidar da sua saúde? Cuide da sua saúde. Fazer uma caminhada? Faça uma caminhada. Faça a sua parte, que o que você não pode fazer, Ele fará em nome de Jesus. A última coisa para a gente encerrar. Versículo 7, eu acabei. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Diga assim comigo, venda o azeite, pague a dívida. Fala mais forte, paga a dívida. Viva do resto. Dê o milagre um fim proveitoso. Vai, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Queridos, isso é muito importante, porque quando a gente olha, a gente vê pessoas buscando o milagre de Deus. E quando Deus opera o milagre, a pessoa faz completamente diferente. Alguns dizem assim, Deus faz um milagre, abre uma porta de trabalho, quando o Senhor abrir uma porta de trabalho, você diz, se você é fiel, eu vou fazer isso e aquilo outro, Deus abre a porta de trabalho, a pessoa não volta nem mais na campanha. Não volta nem mais na igreja.
Alguns outros fazem o seguinte: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu estou devendo. Abre aquela porta, Senhor. O Senhor sabe que eu estou com a causa na justiça. Abre a porta na causa da justiça, porque aí eu vou poder quitar as dívidas. Aí a dívida é o seguinte: a dívida é 40 mil reais. E a causa na justiça ganhou, deu 68 mil reais. O advogado ficou com 18 mil, você ficou com 50. Aí você olha o dinheiro. Senhor, se eu pagar 45, vai ficar só 5, né, Senhor? Eu tenho uma vontade tão grande de ir na Walt Disney. Assim, é para Casas Bahia, Senhor, eles já estão ricos. Será que eu preciso pagar o Banco Itaú mesmo? Eu acho que Deus não... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma oferta para o missionário. Eu vou arrumar um missionário que está com dificuldade lá no sertão nordestino, vou dar uma oferta boa para ele. Ó, Senhor, eu vou dar 5 mil reais para o missionário. Melhor do que 45 para a Casa Bahia e para o Itaú, né? Vou dar 5 mil e eu vou fazer essa viagem, eu sonhei a vida inteira. Aí vai lá e pega o dinheiro do milagre e faz o que não deve. Paga a sua dívida e vive com o resto. O que o que o profeta está dizendo é: glorifique a Deus com a sua postura. Pegue o milagre e diga a César o que é de César, ao Itaú o que é do Itaú, às Casas Bahia o que é das Casas Bahia, a mim o que é meu, e eu vou viver do resto. Amém? Se você precisa de um milagre, você precisa tomar uma postura nessa noite. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos pedir ao Senhor. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Aleluias. Feche os seus olhos e comece a reconhecer a realidade. Como está a sua vida? Como está a situação?